Gente, segura firme, viu? Porque o que tá acontecendo agora em Brasília é para deixar qualquer um de queixo caído. Eu, particularmente, Renata, fiquei perplexa. O Brasil entrou em um colapso, em uma sequência de bombas fortíssimas que estão desmoronando a estrutura da esquerda e também do STF. E olha, vocês não vão acreditar no que aconteceu. É gravíssimo. Acabou de vazar uma verdadeira bomba envolvendo um nome de peso, viu, do STF. E para surpresa de todos, é um dos maiores aliados de Moraes. É isso mesmo. E vai chocar vocês. Nome importante, tá? É isso mesmo. O ministro que sempre esteve do lado de Moraes acabou de recuar. Sim, gente. Depois da fala de Trump, depois da pressão dos Estados Unidos, tem muita gente que vai pular do barco, viu? E esse aliado sentiu. O desespero bateu e a reação do STF mostra que a base deles tá, na verdade, rachando. E todos vão acabar abandonando Moraes. Mas segura, porque não é só isso, não. A Embaixada dos Estados Unidos resolveu se pronunciar. E o que eles disseram sobre Moraes e Bolsonaro vai deixar vocês completamente chocados. Sim, é algo pesado. O Planalto entrou em pânico, Lula em desespero e todos eles em alerta total, porque sabem que vai ficar cada vez mais difícil. Prestem atenção, gente. Parem tudo que vocês estão fazendo. Moraes, como resposta, foi para cima de um aliado direto de Bolsonaro lá dos Estados Unidos. E ainda colocou mais fogo na lenha. E aplicou uma multa altíssima. Só que o que ele não esperava é que essa atitude pode acabar virando uma armadilha. Sabe aquele verdadeiro tiro no pé? Pois bem, isso vai fortalecer ainda mais o próprio Donald Trump. E todos os detalhes e destaque dessa notícia você vai ver aqui no nosso editorial. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem o que Donald Trump acabou de fazer com Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que vai chocar vocês. Por essa, ninguém esperava. E advogado de defesa de Felipe Martins é quem vai revelar tudo com riquezas de detalhes. E vem chumbo grosso por aí, viu? Eu posso garantir para vocês. Mas, gente, eu não vou ficar dando muito resumo desse editorial não, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu só peço para você curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês. E na carta de Trump, ele deixa no final, deixa eu resgatar ela aqui, uma porta aberta para negociação. Ele não cita o BRICS. Curioso isso, ele cita as decisões, a gente está falando isso porque tem um peso do BRICS, ele reclamou do BRICS ontem, gente. O Otávio até fazia uma análise associando, inclusive, as ameaças de mais tarifa ao BRICS. Ele não cita o BRICS, ele fala de Bolsonaro e ele fala do déficit com os brasileiros. Lembrando que os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil que vem diminuindo, é verdade, mas tem principalmente por causa dos serviços, que tem um peso significativo. Otávio, ele fala aqui no final que se o senhor deseja abrir mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos, e eliminar suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, as tarifas políticas não tarifárias, não sei ao que ele está se referindo, enfim, nós poderemos considerar um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo. Trump colocando uma porta de saída, portanto, no anúncio da tarifa de 50%, ao dizer que isso pode ser revisto dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Finaliza, portanto, Trump na carta, Otávio. Bom, dessa carta do Trump só tem um ponto que é negociável. Tarifa, protecionismo, barreiras, isso é negociável. O resto, não. Né? Porque o resto você não negocia sua soberania. Como é que ele quer sustar julgamento de Bolsonaro? Isso é uma interferência nunca antes vista e tem a ver com a soberania. Então, só tem uma coisa a ser negociado nessa carta.
é a relação comercial. E isso tem que ser discutido. Isso é pela diplomacia. E como é que se faz isso? Se curvar aos Estados Unidos, né? Não, pode ficar com medo, apertar o botão de pânico, não vai resolver. Então, né, nem se curvar aos Estados Unidos, muito menos partir para o xingamento aos Estados Unidos, a roubos de valentia. É fazer o que a presidente do México faz. Caladinha. Por todo esse pacote que você descreveu, torna essa carta algo inédito em relação às cartas enviadas a outros países. As cartas enviadas aos outros países estavam muito focadas em questões comerciais, eventualmente a algo punitivo, mas numa questão pontual, como aquela dos imigrantes da Colômbia, mas sempre foi algo assim mais comercial. E até parece que ele colou essa parte, está muito parecida com as cartas que ele enviou ao Japão e à Coreia do Sul. A questão das Big Techs aí já aumenta um pouco, mas ainda entra nesse cenário, ele questiona muito os países europeus. Agora, a citação no primeiro parágrafo, na primeira frase do maior líder opositor do Brasil, do ex-presidente Bolsonaro, questionando a justiça brasileira, isso é inédito completamente em relação à postura do Trump nessa questão de tarifas em relação a qualquer outro país. Isso dificulta muito as negociações daqui para frente, que, como o Otávio falou, uma coisa era negociar no âmbito comercial, aí bastava usar a estratégia Cláudia Sheinbaum ou Manuel López Obrador, a tática mexicana de lidar com o Trump, que é a mais bem-sucedida do mundo, né? Não tenho o que dizer, o Trump respeita ali, parece que ele respeita a Cláudia Sheinbaum, respeitava o López Obrador e acaba no final sempre chegando a um acordo, apesar das ameaças iniciais. Mas ele nunca falou de líderes opositores no México, nunca entrou nessa questão em nenhum país. Então isso é extremamente delicado, deixa ainda mais complexa a forma como o Brasil vai reagir a essa carta do governo americano, porque envolve uma questão política e que não é uma questão, é uma questão judicial, de soberania brasileira. Então, vai ser muito difícil essa negociação a partir de agora. Claro que o Trump, a gente sabe, né, tem até aquela frase que é taco, né? Trump always chickens out. Talvez, com o passar do tempo, ele vai negociando e aí ele esquece essa parte do Bolsonaro. Isso pode acontecer, mas nesse momento está ali no primeiro parágrafo. Aparentemente é o mais importante para ele, muito mais do que os BRICS. Sempre é bom insistir que ele ignora países como Emirados Árabes e Egito, que são do BRICS, e continuam grandes aliados americanos, o Egito recebendo bilhões dos Estados Unidos. Então não seria tanto o BRICS, aparentemente, e ele próprio escreve isso, é a questão do Bolsonaro, é a mais importante, seguida pela questão das Big Techs, do que ele chama de censura. Eu vou te contar o seguinte, que o ex-assessor e aliado do presidente Donald Trump, o Steve Bannon, disse que o republicano está aborrecido com o processo contra Jair Bolsonaro. Ou seja, é mais um assunto envolvendo Donald Trump e Jair Bolsonaro. Segundo o Bannon, a Casa Branca deve impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Assunto que é destaque no site da CNN Brasil também e que você vai ver enquanto eu te conto, tá bom? A declaração de Bannon, tá aí, ó. A declaração de Bannon foi dada em entrevista ao portal UOL. Segundo o relato, o presidente americano considera inaceitável o julgamento de Bolsonaro, que é réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Bannon afirmou que Trump está convencido sobre aplicar sanções a Alexandre de Moraes. Janja chama jornalistas de vira-latas. Os repórteres perguntavam a Lula sobre a ameaça de Trump de impor novas tarifas e ela entrou no circuito com estilo já famoso. Aspas, ai, cadê meus vira-latas? Cadê meus vira-latas? Passado o constrangimento, a assessoria de Janja divulgou uma nota esfarrapada. A frase dita pela primeira-dama Janja Lula da Silva não se refere aos jornalistas que perguntaram ao presidente Lula sobre declarações do presidente americano, e sim aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. Ou seja, bolsonarista é todos aqueles que são de direita apoiador do presidente Bolsonaro. Portanto, chamou todos nós, mais de 60 milhões de brasileiros, muito mais, viu? De vira-lata. E para não ficar só na minha fala, olha o que disse a primeira-dama Rosângela da Silva. Tchau. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Oi, Natália, você me escuta?
Então tá bom, já posso começar aqui. Ele entendeu, né, a gente? Eu narração, perguntei, ele porque entendeu. o presidente Lula está acompanhando neste momento o presidente da Indonésia até a porta do Ministério das Relações Exteriores, do Palácio do Itamaraty, é um protocolo diplomático para visitas de Estado. Está aqui acompanhado na primeira-dama Janja, também no seu secretário de imprensa, Laércio Portela. Educadíssima, né? Quanta diferença de Michele Bolsonaro. E falando em Michele Bolsonaro, vocês acreditam que eles estão dando a solução para todos nós? Olhem este vídeo de Michele. Só assistam, gente. Nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, PAB, nosso temário com 12 temas que impacta diretamente na vida de um cidadão comum. Isso é ruim, é fraude no INSS, é 5 bilhões em passeio, é emprestando avião para carregar uma ordenada peruana que foi condenada por corrupção. Tá difícil, difícil. Eu não consigo ver assim, a gente precisa mudar essa política. Mas nós vamos mudar. Mas como? Olha a semente da transformação em cima da sua mesa. O projeto Alicerça Brasil? O PAB. O PAB? O nosso temário com 12 temas que impactam diretamente na vida do cidadão comum. E como as pessoas vão usar esse temário? Secretário, a nossa anfitriã ela pode convidar 12 mulheres para debater sobre esses assuntos e com certeza a transformação vai começar através da vida de cada uma delas. E eu tava olhando aqui, tem vários temas muito interessantes. Olha esse aqui, quando o básico vira luxo, o povo pode virar a mesa. Interessante. De uma forma didática e simples, para que o nosso povo possa entender um pouquinho mais sobre política e começar a usar a política como uma ferramenta de transformação. E essas reuniões são feitas aonde? Na casa das nossas meninas. E vai ter lanchinho? Sempre cafezinho, bolinho, cada uma traz um bolinho, um lanchinho, no final aquela confraternização de comunhão, de unidade e que vocês, a partir dessa reunião, repliquem em outras casas. Olha aqui, quer um temário como esse? Comece as suas reuniões, baixe o nosso temário no site do PL Mulher. Dona Michele, é sucesso garantido, né? Sucesso garantido. Mulheres alicerçadas, alicerçando o nosso Brasil. Bom, eu vou baixar, com certeza. E deve realmente ter coisas bem importantes nesse livro. Já deve ter deixado a esquerda em pânico. E agora sim, urgente, começar as sanções americanas contra o Brasil. E ainda vem mais bomba por aí. Olhem isso. Acharam que era brincadeira, que era piadinha, que podiam inserir documento falso no sistema migratório americano para acusar falsamente e prender Felipe Martins? Acharam que poderiam fazer o que estavam fazendo contra inocentes? Donald Trump acaba de sancionar o Brasil. Dirão que não é uma sanção, efetivamente. Ah, não é? Trump anuncia tarifa de 50% sobre produtos do Brasil. E 50% adicional. Além das tarifas que já existem, haverá o adicional de mais 50%. E o principal motivo, o principal fundamento dessa taxação é a perseguição à direita brasileira. Perseguição ao Bolsonaro. Donald Trump disse agora, em carta enviada ao Lula, que o motivo dessa taxação, desse tarifaço, é a perseguição a Jair Messias Bolsonaro e esse processo injusto contra Jair Messias Bolsonaro. Não é brincadeira não. Prenderam Felipe Martins, torturaram Felipe Martins para que ele acusasse falsamente Bolsonaro. E fizeram isso por meio de fraude no sistema imigratório americano. Foram lá nos Estados Unidos, corromper o sistema americano para inserir documento falso. Vocês acham que são quem? Vocês acham que ficariam impunes com tudo isso? Que poderiam fazer o que estão fazendo, praticando crimes contra a humanidade? E isso é só o começo. A investigação da fraude praticada contra Felipe Martins está bem avançada. Vem bomba ainda maior aí. Vem bomba muito pior. Meus parabéns aos defensores da democracia, a todos que estavam aplaudindo essa perseguição política
Quem vai pagar o preço agora, quem vai pagar esse pato, é o povo brasileiro, que está sendo governado por ditadores. Vejam, o preço da ditadura latino-americana, o preço de ser um país ditatorial. Quem sofre é o povo, que aceitou ser governado por comunistas corruptos, criminosos. Olha aí a consequência. E vai piorar. Eu tô adiantando. Tem muita coisa para acontecer. Vem bomba das grandes na investigação do Felipe Martins, como anunciei há pouco. Vejam só isso. Eu sou Jeffrey Chiquini, Tem autoridades importantes brasileiras, segundo Jeffrey Chiquini, envolvida nisso, viu, gente? E o bicho vai pegar. E falando em bicho vai pegar, olhem isso. Atenção, o que eu vou te contar. Todos nós queremos salvar o nosso país, mas quase ninguém quer estudar 30 anos de história para entender o que deu errado. A esquerda assumiu o poder nos anos 2000, com dinheiro em caixa, apoio popular, com maioria no Congresso, com o apoio da mídia e dos formadores de opinião. Um pouco antes do PT assumir a presidência da República, nos anos 90, conseguimos estabilizar nossa moeda. A inflação foi controlada. Nossa moeda estava forte e tínhamos a chance real de virar um país sério. Mas a esquerda preferiu um atalho, prometer sem reformar, gastar sem limite e crescer o Estado em vez de fortalecer o cidadão. O Estado virou pai, mãe, tutor e carcereiro. Enquanto isso, a educação começou a afundar em um direcionamento ideológico sem fim. A segurança passou a estar nas mãos do crime e o país começou a gastar e adquirir uma dívida pública impagável. Mas a culpa, como sempre, não era deles. Era do neoliberalismo, dos empresários, do capitalismo, dos mais ricos, dos tais opressores, menos deles próprios. O populismo é um golpe de longo prazo. Ele te vicia em benefícios estatais e depois te pune por andar com suas próprias pernas. Você vira culpado por produzir, enquanto o incompetente é tratado como vítima do sistema. Quem denuncia isso é taxado de elitista, fascista ou sem empatia. A esquerda não quer o debate, eles querem o controle da narrativa. E se você discordar, vão simplesmente achar um jeito de te cancelar, a forma que encontraram de punir quem pensa. Estamos há 30 anos repetindo os mesmos erros. Estado inchado, classe média sangrando, o populismo ganhando voto com promessas que não cumprirão. E o povo vai esquecendo e votando sempre nos negros. O Brasil não fracassou por falta de ideias, mas sim por continuar insistindo nas piores. Quem estuda a história do Brasil sabe, os inimigos da liberdade sempre chegam sorrindo e prometendo tudo, mas quando chegam ao poder, eles fecham a porta e trancam por dentro. O Estado brasileiro virou um parasita que vive de culpa coletiva, que ensina as pessoas a se vitimizarem e sobrevive da ignorância alimentada por narrativas falsas e engorda com o silêncio de quem deveria simplesmente reagir. Enquanto isso, a conta só cresce e ninguém nunca é responsabilizado. A culpa sempre é dos outros. E esse recado final é para você, que votou no Lula em 2002, votou novamente no Lula em 2006, votou na Dilma em 2010 e a reelegeu em 2014. Em 2022, votou novamente no Lula. São mais de 20 anos de PT no poder, fazendo indicações políticas, inchando o tamanho do Estado, emprestando seu dinheiro para outros países, criando políticas públicas desastrosas, onde as pessoas de bem estão trancadas em casa e os bandidos soltos nas ruas. E ainda querem que você acredite que esta merda de país que estamos vivendo é culpa do Bolsonaro. O meu nome é Tomé Abduch. Gente, perfeita essa análise de Tomé Abduch. Nem precisa comentar aqui, ele falou tudo que todos nós estávamos engasgados até agora na garganta. E quem votou no Lula agora com certeza está bem chateado. Porque é por causa do governo Lula, pela essa perseguição a Bolsonaro, que tudo isso, infelizmente, está acontecendo no nosso Brasil. Porque eles arrotam democracia, mas o que estamos vivendo é praticamente uma ditadura. E agora, olhem isso.
Barroso vai sair do STF e ser embaixador na Europa. Barroso já está abandonando o barco, porque ele sabe muito bem o que vai acontecer com aqueles que ficarem do lado do ministro Alexandre de Moraes. O Planalto teria recebido sinais de que o ministro Barroso pretende deixar o tribunal e de que gostaria de ser embaixador na Europa. O Palácio do Planalto teria recebido sinais de que o término do seu mandato como presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que pretende deixar o tribunal, e de que ele gostaria de ser embaixador, de preferência em um país europeu. Que deu a notícia foi o jornalista Rodrigo Rangel, que publicou o seguinte, aspas, a se confirmar a intenção de Barroso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganha a chance de nomear mais um ministro para o Supremo, no entorno do gabinete presidencial, a quem aposte que, nesse caso, ele não hesitaria em escolher o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, fecham aspas. Espero que os senadores realmente não passem essa sabatina, como eles fizeram com Flávio Dino, Cristiano Zanin, a gente está vendo aí, todos da primeira turma e todos contra a direita no Brasil. Agora está de novo na mão do Senado. Como diz o jornalista, a pressão será grande para que o presidente da República nomeie uma mulher, já que o STF tem apenas uma ministra, Carmen Lúcia. Mas este colunista acha que Lula está se lixando para isso. Nunca acreditei que o ministro Barroso fosse permanecer no tribunal, até a aposentadoria compulsória. É um homem com ambições legítimas, inclusive intelectuais, que vão muito além dos limites do STF, embora esses limites tenham se alargado bastante nos últimos anos. A questão é que pode ficar estranho o ministro Barroso ganhar uma embaixada do governo Lula. Na sequência da sua saída do tribunal, vai parecer recompensa por serviços prestados, em um momento no qual os detratores do STF acusam o tribunal de agir em parceria com o Palácio do Planalto. Cada um sabe sobre a própria vida, obviamente. Talvez seja intolerável para o ministro Barroso continuar por mais tempo no STF. Mas não daria para esperar até a eleição presidencial? É que os detratores do tribunal podem inventar que, ao sair antes disso, o ministro Barroso está dando sua vaga de presente a Lula, que talvez não seja reeleito em 2026. Não vai ser reeleito, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que agora o povo acordou de vez. Vocês já imaginaram, ou será medo das sanções de Trump? Bom, é um conjunto aí, né? Vamos dar a vaga pro Lula, né? E vamos sair para não receber as sanções. E agora, olhem essa notícia. Moraes multa aliado de Bolsonaro em 50 mil após entrevista. Magistrado do STF apontou o descumprimento da decisão judicial e citou o uso das redes para atacar instituições democráticas. O ministro Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 50 mil ao comunicador Alan dos Santos por descumprir medidas cautelares. O valor também foi estendido ao responsável pelo canal Conversa Timeline, no qual o investigado participou da entrevista publicada no YouTube em 1º de julho. A penalidade foi determinada por Moraes com base na constatação de que Alan participou do programa intitulado, aspas, Lula enche o Estado e STF persegue brasileiros e a ditadura da toga, o que, segundo o despacho, configura nova violação de determinações anteriores de bloqueio e suspensão de perfis em redes sociais. O ministro afirmou que Alan dos Santos utiliza as redes sociais para atacar instituições democráticas, notadamente o Supremo Tribunal Federal, bem como o próprio Estado Democrático de Direito. Segundo o relator, a conduta pode se enquadrar nos crimes previstos no artigo 286 e 359 do Código Penal. Gente, mas o ministro não está vendo que fazendo isso ele vai piorando ainda mais a situação do STF? Um verdadeiro tiro no pé. Foi por causa de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro que está vindo essas sanções. E agora, olhem isso. Moraes justificou que, aspas, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, nem autorização para a propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos. O ministro acrescentou que os direitos individuais não são absolutos e limitados e que não podem ser utilizados como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. Fecham aspas para o ministro. A Embaixada dos Estados Unidos reforça apoio a Bolsonaro e Itamaraty convoca diplomata americano. Eles colocam ainda mais fogo na fogueira. Trump está furioso, como vocês puderam ver nesse vídeo.
A Embaixada dos Estados Unidos emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira manifestando a defesa e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família diante das recentes investigações e acusações que têm sido alvo nesse cenário político brasileiro. A declaração que reforça uma posição já externada pelo presidente americano Donald Trump nos últimos dias, que gerou repercussão e aumento da tensão diplomática entre os dois países. Na nota defendendo o ex-presidente, a embaixada afirmou, aspas, que Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos e classificou como vergonhosa e um desrespeito às tradições democráticas do Brasil a perseguição política contra Bolsonaro e seus familiares e apoiadores. A nota ainda destacou que o governo americano está acompanhando de perto a situação, mas não comentou sobre possíveis ações futuras do Departamento de Estado em relação aos casos específicos. Diante da declaração, o governo brasileiro anunciou que deve chamar o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para consultas oficiais. A medida, segundo a CNN Brasil, visa esclarecer o teor da nota e discutir implicações diplomáticas do posicionamento dos americanos, que é visto por autoridades brasileiras como interferência na soberania nacional. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Muito obrigada a todos, até nosso próximo vídeo.